Se te lembrares, nós todos crescemos numa época muito competitiva. Você tinha que se destacar na escola, tinha que se destacar nas damas, tinha que se destacar nas ruas. Há muita coisa que eu quero fazer, que até hoje não fiz, simplesmente porque o meio em que eu me encontro, o Angola, não tem as condições para que eu possa fazer. Porque nós, neste momento, temos um sistema, vivemos um país, onde a nossa família pode ter do bom e do melhor enquanto estivermos vivos. Basta só sairmos da equação. Sem medo de errar, nós fizemos a melhor festa. A melhor festa do Macarenco. E trancamos o Macarenco. E trancamos o Macarenco, porque depois do nosso bode em 2007, o Macarenco nunca mais teve festa de fim de ano. As latonas casam com os latões quando o latão é bom de bolso também. Quando o latão é bom de bolso, as latonas estão com o latão dela e, mesmo com bué de problemas, vão se aguentar. Casos e casos de violência doméstica. Qual é o nível de dificuldade que uma black oferece versus o nível de dificuldade que uma latona oferece? Qual é o nível? Nós temos que nos perguntar quantos nãos, por exemplo, eu já apanhei de uma black, quantos nãos eu já apanhei de uma latona. Não me perguntam isso! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Frente a Frente. Hoje, um oferecimento do Prep Talk, esse que será mais uma linha diferente desse canal. Para essa primeira edição, tenho um convidado muito especial, um amigo de longa data, alguém que eu já conheço há cerca de 21 anos, então sabem que é alguém que eu conheço bem e que a maioria de vocês, de tão constante que ele está nas telas, também já conhecem bastante. Vamos tentar fazer algo diferente. Não toquei em tudo que ele já vos explicou milhares de vezes, mas só pela descrição, acredito que muitos de vocês já vão conseguir chegar em quem é essa pessoa. Ele é fotógrafo, um dos mais famosos que nós temos aqui. Tem das fotografias de lendas e fotos icônicas, então acho que vocês já devem estar a chegar lá. Ele também é criador de eventos. Se calhar, a meu ver, o evento mais importante que o país, além das eleições, o evento mais importante do país, é conhecido como líder do time Arrogância. Também, não sei se chamo de inventor ou criador do PayPal ou do Paper, já estava aqui a errar. É expeditor, é assim que chama, né? Explorador também. Explorador. Nadio foi uma daquelas experiências que o trouxe à tela e para alguns a ribalta, mas alguns já conheciam o trabalho dele. Muito forte no digital, agora também é host e co-host da universidade mais famosa da Angola, e não é Agostinho Neto. Então, para não continuar, porque vou perder aqui 10 minutos só para falar do que ele é, senhoras e senhores, Mauro Sérgio. Mano. Bro. Obrigado, bem-vindo a casa. Assustei com esses 21 anos. Eu também mesmo 21 anos. Não, eu só percebi isso agora que eu estava, é bem estranho para mim, porque eu ia conversar contigo e para mim não é curioso, sei muita coisa. E eu estava, deixa ainda escrever alguma coisa que vai ser, que dá para conversar. Eu tentei voltar no passado e vi, peraí, conheço esse elemento há 21 anos. Falando nos 21 anos, antes mesmo de ir para coisas específicas, e queria algo particular teu, porque tu fazes bué de coisas. Isso todo mundo já sabe, todo mundo já notou. Mas eu queria que partilhasses um evento, uma situação, um acontecimento que fez com que tu te tornasses o Mauro Sérgio, ou o multi-Mauro que nós conhecemos hoje. Se tem um evento, uma experiência, um acontecimento, alguma coisa que aconteceu na tua vida que fez-te mudar a chave. Bem,
Eu acho que é muito ou a combinação do meio e por quem também fui criado, não é? Se te lembrares, nós todos crescemos numa época muito competitiva. O people hoje em dia eu fico mesmo aqui assim a olhar. O people pensa que naquele tempo era tudo, não, era muito competitivo. Você tinha que se destacar na escola, tinha que se destacar nas damas, tinha que se destacar nas ruas. Porque se você não se destacar na escola, é problema na escola. É problema em casa também. Em casa. Se você não se destacar com as damas, esquece. Estão em brada todos a te rirem, você já é um Bullying fracassado, sério. ninguém quer saber se você faz algo ou não. E se você não se destaca nas ruas, às vezes o bolo fofo que todo mundo vem, rouba, assalta e etc. Opa, sei que estás a curtir do episódio, mas chega aqui rapidinho para mostrar-te a camisola dos acordos de licença. Estão super brutais e disponíveis por tempo super limitado. Portanto, se queres garantir a tua, não dorme, porque o festival já vai acontecer esse dia 31 de maio. Então já sabes, os acordos são simplesmente o maior festival de Angola. Queres garantir a tua t-shirt? Pega o link na descrição. Agora, bora voltar para o episódio. Eu quando olho para essa cena, e se deres mesmo conta, nós desde o Maca, meio que a nossa cabeça sempre esteve ali, né? O que tem aí para a gente também fazer? Vamos aparecer também aqui, vamos testar ali, estás a ver? Então, eu acho que eu não consigo assim notar uma cena. Eu posso dizer que um monte de circunstâncias levam a tal, há muita coisa que eu quero fazer, que até hoje não fiz, simplesmente porque o meio em que eu me encontro, Angola, não tem as condições para que eu possa fazer. Tocaste um ponto fixe. Tem uma passagem no livro, aliás, um dos livros que nós temos aqui, que é Segredo da Mente Milionária, que diz: uma das coisas que impede as pessoas de serem ricos ou milionários ou bem-sucedidos é não saberem o que querem. O que é que o Mauro Sérgio quer? É assim, eu vou começar com uma resposta vaga, que é mudar a minha vida, né? Mas isso é mesmo vago. Mas o que é a minha vida? Minha vida é a minha família. Ok. Tá vendo? Eu quando olho, se a minha família tem, eu tô fixe. Estranho, mesmo agora, sinceramente. Alarme. É tranquilo. Alarme. É isso de fazer muitas coisas. Assim é um compromisso que ficou fora. Continua. Para mim, se a minha família tem aquilo que eu considero digno, eu estou feliz, né? E há muitas situações que eu acho que a minha família merece ter e ainda não tem, e eu me posiciono e acredito que eu sou parte do veículo para mudar isso. Boa. Né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero criar meios para que a minha família e aqueles... E quando eu estou a falar família, não estou a falar os que vieram antes de mim e os que estão aqui. Eu estou a falar para os que virão depois de mim, porque o grande desafio que nós temos aqui, quando às vezes a gente fala em deixar o mundo melhor, é na verdade a preocupação que hoje em dia nós temos em como é que vai ser a vida dos nossos filhos quando nós sairmos daqui. Fato. Porque nós neste momento temos um sistema, vivemos um país onde a nossa família pode ter do bom e do melhor enquanto estivermos vivos. Basta só sairmos da equação. Mauro, não fala do Zedu, não fala do Zedu. Não, continua, mas fala. E olha, e é um grande exemplo, né? Porque, e nós não estou aqui a dizer que se calhar a família não está fixe. Não, está fixe. Está como era quando ele estava vivo ou no poder. Não, mas é aí onde eu vejo que há necessidade de nós todos começarmos a mudar a nossa consciência para que o que nós construímos e deixamos, os que vêm depois de nós possam usufruir. Só que isto cria um
um paradoxo interessante. Se tu queres fazer algo muito bom para a tua família, para que dure depois de você sair, tu tens que fazer para todos. Tá vendo? Tu não tens como fazer algo para garantir, porque no final do dia os teus filhos vão casar, vão andar aqui, acolá, vão ter problemas com o fulano, o cicrano, papá, mas tu tens que conseguir garantir que neste meio certas coisas estão protegidas. E tu falaste muito bem sobre a família e veio-me logo à mente que, voltando à primeira pergunta, uma das coisas que mudou a chave para mim é o ser pai, mudou a perspectiva que eu tinha de como e o que eu queria para a vida a partir daquele momento. Claro que tinha planos, mas começas a direcionar um pouquinho mais. Qual é o impacto que tu achas que teve, por exemplo, a vinda das tuas filhas no teu processo de raciocínio e de ir atrás das coisas? É assim, primeiro, 2 pontos. O primeiro, claro que tu também estás a olhar o teu evento quando te tornaste pai, mas eu te conheço há 21 anos. Né? Então, nós nos conhecemos desde o tempo em que nossa vida era pensar ou ficar na mutamba, ou ir jogar sueca na sala de aula, etc. Para depois nós nos encontrarmos no período em que terminamos, né? A universidade, saímos, já estávamos aí no trabalho, e eu acho que tu já tinhas dado um salto muito grande. Quem te conheceu no princípio do Maca e quem te encontrou, nem vou falar agora, mas quem te encontrou ali em 2014, não é? Já tinha dado conta que era um Sina diferente. Tanto é que nós na escola te chamávamos como Pedro, uns é que chamavam Sina, nós todo era Pedro, mais pronto. Encontrou um Pedro diferente, né? Tá bem, pessoa que me conhece. Que te permitiu, obviamente, chegar. Os teus filhos vieram e já encontraram alguém que estava capaz de lhes receber. Então, acredito que essa virada de chave já foi, né? Foi natural, né? Foi mais suave. E eu sinto que comigo também aconteceu a mesma coisa, que é, eu já estava a me posicionar e a perceber, porque eu tenho um grande medo, né? Assim, se posso até falar de medo, mas eu tenho um grande medo, que é, eu na school sempre fui conhecido como barra. Né? Vamos falar disso. Sim, sempre. Sempre me deram, esse é barra. E eu via que eu tinha um problema, que era, na sala está a me chamar de barra, mas estou a andar com os populares. Nas provas, os populares não me gostam. No dia a dia, os barra não me gostam. Então, um gajo vivia sempre nessa cena, mas há algo que eu sinto que me persegue até hoje, que é, eu não posso ser o barra que fracassou. Fala mais, Mauro, fala mais. Porque o que mais nós temos, nós podemos ter não sei quantos barras que se deram bem na vida, mas eles não são falados, pelo menos aqui na banda. Tá vendo? Tu tens noção, e mesmo a sério, é que essa conversa hoje vai ser literalmente vocês a entrarem na nossa vida, porque tem muita coisa que a gente sabe. O Mauro, primeiro é que é uma das pessoas que me meteu em sentido, me obrigou a estudar um pouquinho mais. Mas, além disso, é um barra que sabe falar. O que eu quero dizer com isso? Por norma, e acho que tu já percebeste, nas áreas de engenharia, os mais trutas, como nós chamávamos na época, os rígidos nos números, grande parte deles não eram muito de articular, não eram muito de socializar e tudo mais. São mesmo nerds de números. Quando eles mandam fazer uma apresentação lá à frente, começam a gaguejar. E tal, E o Mauro é daquelas pessoas que era chata. Estás a ver aquele gajo que você olha, tipo, se você não é amigo dele, vais te matar, porque ele é engraçado, é inteligente. Então, era uma... Então, era uma é uma cena top. E voltando à época do Macarenco, já agora que nós estamos a entrar, por que tu escolheste o Macarenco? Ok? E quais são as principais lições que tu tiraste do teu tempo lá? Bem, era assim.
Eu, quando terminei o Patrícia Rossana, né? Eu estudei na 83 até Ainda a quarta por cima classe. foi de colégio. Yeah. Não, estudei até a quarta classe. Tá bom. Entro no Patrícia. E eu também tenho meus problemas que eu só estou a descobrir agora com Patrícia. Porque sou rei, nunca tive no quadro de honra do Patrícia. Era inveja. Mas eu era, tipo, o melhor aluno. Tipo, encontrei outros que já estavam lá, que cresceram lá, e são meus amigos até hoje. Mas eles sabem mesmo que eu lhes dormia. Mas nunca apareci no quadro de honra. E saio na oitava, quando termino, e tem que escolher o curso e o caminho, né? Tinha aquilo do Puniv, que eram 3 anos. Só que eu estava a ver as minhas notas. A única nota malaica era educação física. Sabe? Que era tipo média 12. O resto, média tipo era 18, 19, 20. Então eu disse, pelas notas eu não consigo escolher. E o que eu pensei? Eu preciso de um curso que é mesmo duro, que me entretém. Porque se eu encontrasse um mambo assim fácil, eu sempre tive também esse problema, né? Tenho até hoje. Se tiver muito fácil, muito... Perdes interesse. Perco o mesmo interesse. Eu sabia que se eu fizesse por nível eu ia chumbar. Você nasceu no país certo. Tá vendo? Você nasceu no país certo. Eu sabia, eu disse não. Eu se fizer o por nível, vou matar o primeiro trimestre. Quando todos saberem, não, esse UI é mau, eu vou largar. Tá vendo? Vou largar já. Porque... E o mambo que me dava assim gás no Macarenco era isso. Porque tu tinhas outros malhês que estão mesmo a dizer, eu tenho que dar nesse gajo, você meio que também está sempre lá para eles não abrirem a boca. E depois tinha, talvez o Instituto de Petróleos. Meu pai trabalhava lá, poderia se calhar me inscrever lá, mas eu pensei, escola onde meu pai trabalha. Tá vendo? Mínimo movimento. Pai já tem a informação toda. Tá vendo? Depois também eu estava, mesmo que eu também tiver a ter boas notas, vão falar por causa do pai. Tá vendo? Porque nunca vão querer me admitir que estou a ir bem. E depois eu já imaginava, quando fosse terminar a vida de fazer 28 nunca me agradou. Qual era a escola que tinha fama de que era duro? Macarenco. Tá vendo? Então, por acaso, quem sugeriu fazer eletrônica industrial e automação foi o meu pai. Fiz lá a 9ª. Quando tínhamos que escolher o curso na 10ª, nós fomos a primeira turma de eletrônica industrial e automação. No Macarenco. Antes disso não existia. Então o meu velho disse, olha, está a entrar esse curso, é uma coisa do futuro, o que acha? Eu só estava a pensar, importante desde que seja só duro, porque eu já sabia que eu só preciso me entreter. Eu fui parar no Macarenco por causa de entretenimento. Mas diz uma coisa, e hoje tem muita coisa que você fala que parece que eu estou a rever, mas tu és uma daquelas pessoas que estuda muito e faz o deliver, ou és daquelas pessoas de fácil absorção? Do tipo, os outros estudaram 5 horas, eu estudei 2 e eu já sei tudo. Eu acho que eu sempre tive sorte, tanto em absorver, mas eu reconheço o pattern. Tá, quando dá uma aula ou algo está a se passar, eu consigo ver coisas que se repetem a todo momento. O padrão, E eu sou bom de memorizar. Então, o estilo de ensino que o mundo adota me favorece, porque eu memorizo. Tá vendo? Então, associas memorizar com a facilidade de repetir, né? Porque eu depois entendo mesmo o que é que está a se passar naquilo tudo. Então, para mim, era gole. Eu não precisava estudar muito, que era essa cena que chateava depois do vídeo, porque ele está me vendo, esse I não está a estudar. Lembras que às vezes as pessoas criticavam e falavam, tipo, mas esses gajos, já o nosso grupo, estão sempre na Mutamba. Para quem não sabe, Mutamba aqui em Angola é banda onde as pessoas estão aí, sentar, ir lá ver animes, curtir. Estão sempre na Mutamba. Mas na sala também estão
E muita gente não curtia. Então, para mim sempre foi curioso e é real para mim também olhar para ti do tipo, mas esse gajo, será que quando sai daqui estuda bué e vem aqui dar um coro, tipo, porque tem aqueles, está contigo, está-se bem, mas quando ele vai, você fica assim, no barulho. Eu estudava sempre no período mesmo da manhã. Eu, né, mesmo até depois na faculdade, só em alguns momentos é que eu estudei de noite, assim, em casa. Mas se não, era mesmo naquele período antes de ir na escola, ou assim, voltei da escola, dei uma revisada, vi, pá, não, está tudo fixe. E se tu te lembra, nós quando fizemos o projeto final juntos, né, nós montamos uma, e eu só ficava lá a olhar, tá vendo? Então, eu também nunca tive aquilo de apressar muito a minha cena. Eu sempre achei que em algum momento eu vou entender como é que aquilo funciona, o que é que falta, o que é que não falta. E pá, então, eu sempre fiz os mambos assim. Muita coisa foi intuitiva. Ok. Muita coisa, mas eu confesso que é muito por causa do método de ensino adotado. Mas tu disseste agora do projeto final, eu lembro bem, e nós estávamos na casa do Mauro, já agora mandar cumprimentos para a mamá do Mauro, que sempre nos recebeu bem. E, querendo ou não, tu tinhas uma facilidade maior do que a maioria do pessoal do grupo. Tanto é que eu me lembro, na época do Flute Mix, que nós estudávamos, de repente o Mauro desaparecia, vinha com o computador dele, quer fazer as mixes dele, tocar 20 minutos de música, músicas atuais e tal, e depois voltava do tipo, você vê algo que para nós às vezes está difícil, e tu vinhas com um método simplificado de entender aquilo. Estás a ver? Por isso é que era a minha pergunta era de estudar muito ou era mesmo facilidade também do aprendizado? Porque, atenção, verdade seja dita, uma coisa é decorar e absorver, mas nós tínhamos muita coisa que, em termos práticos, não eram de decorar. Não era. Então, não, por isso é que eu estou mesmo a dizer, porque eu acho que havia muita coisa ali que, por se repetir, ou sei lá, eu conseguia apanhar. Eu também nunca fui muito de me questionar, tá vendo? Você não sabe se você barra por quê, você sabe que sou. Eu só sei que sou, tá me sair fixe. E claro, que a minha luta, né, sempre foi também não me distrair muito, né? Porque eu acabava criando esses problemas para os meus colegas. Realmente, porque eu estou a buscar o Atomix, porque eu estou tipo, já apanhamos a pata disso, vamos embora curtir aqui o mambo. Afinal, os outros estão bem. Olha, esse momento está a se passar, ok. Depois os professores nos explicavam grande coisa. Sim. Nos explicavam, nos deixavam mesmo aí ao léu, atiravam os projetos. Você sabe que aqui em Angola os professores têm a necessidade de manter a fama que os cursos técnicos são para ser difíceis. São para ser difíceis. Mas, da época do Macarenco, quase a sair da época do Macarenco, final de ano, fizemos a nossa defesa, final de ano, havia sempre as festas de final de ano. Quem é que organizou a festa de final de ano? Sem medo de errar, nós fizemos a melhor festa. A melhor festa do Macarenco. E trancamos o Macarenco. E trancamos o Macarenco, porque depois do nosso bode em 2007, o Macarenco nunca mais teve festa de fim de ano. Ah, sério? Sim, nunca mais. Por acaso não sabia disso. Não. Nunca mais teve festa. Nós trancamos aquilo. Fizemos no Tivoli. Porque começaram a surgir logo vários grupos. Eu peguei, contactei todos os grupos. Vamos se juntar. Vamos fazer uma cena rija. Onde é que vamos fazer? Não, Cine Tivoli. Cine Tivoli, só o preço já do Cine Tivoli a nos matar. Estou hábito antigo. Nós nem sabíamos onde é que íamos tirar dinheiro. Não sabíamos onde íamos tirar dinheiro. Fomos lá negociar com a senhora. Eu para vos dar, então, quinta-feira. Quinta-feira não tem problema, vamos fechar quinta-feira. Como é que vamos fazer essa cena? Tá bom, vamos vender os tickets. Mas depois começamos a entrar até no Rangel para descobrir as cotas que faziam do bom buffet. Para poder meter no moda. E naquela altura quem estava a bater era o Capiro Júnior.
O Hélio Baiano, O Hélio como era nosso Baiano colega, também. estava já a subir também tocou e não sei o quê. Também E teve na organização. também teve na organização e fizemos uma cena, né? Junto tivemos esqueci o nome dele, que facou o combo dos tickets que ele vendeu. Depois estávamos a deixar as pessoas entrar. Por acaso, uma das pessoas que caiu nisso, comprou o convite a ele e depois não estava a lhe deixar entrar, hoje é minha cunhada. Oh. A Ju. Tinha sido barrada, olha, esse convite não está arriscado. Mas aquele evento nós organizamos mesmo já na raça, na Não, mas fé. foi top. Yeah. E principalmente agora olhando para trás, para onde foi, para o que significava naquela época, para as condições que nós não tínhamos. Yeah. Acho que... Porque vocês atiraram nas minhas costas a missão de organizar o mambo mesmo na parte financeira. Você Esse que combo tem juntou que time. bater. E dessa experiência, porque o Mauro, acho que, não sei, esse deve ter, foi a primeira grande festa que participaste. E que experiência é que essa festa, se alguma, trouxe, já fazendo o link com aquilo que é hoje conhecido como os maiores festivais de Angola e o time em si. Partindo daquele evento, em algum momento tu disseste, pô, isso é uma cena que eu posso apostar lá mais para frente, não? Ou... Naquela altura mesmo fizemos só, se te lembra, nossa vida era mais pensar em ir no Miami, né? Ficar na praia. Como é que se chama aquele... O restaurante onde nós fomos depois da defesa? Na entrada da ilha. Tamariz? Não. O primeiro... Eu não vou... Agora esqueci. Igor, a entrada da ilha, logo mesmo a entrada da ilha aí ao lado do Clube Náutico. Jango. No Jango Veleiro. Era no Jango Veleiro. Yeah. Ei, pá. Então, aquela cena, nunca pensei, né? Nós fizemos isso, passou. Mas, mais tarde, quando começamos a fazer os eventos, aquela experiência me ensinou que primeiro você precisa de ter mesmo uma equipa. Nós, se não fôssemos um time, não é? E era um time cheio de... Aí tinha fogo, pólvora, gasolina. Ali muita gente explosiva. Muita gente explosiva. Mas nós conseguimos fazer uma cena e conseguimos, acima de tudo, convencer todo mundo a pagar e a bazar, né? Porque fizemos uma gala, tudo aí como queríamos. Mas aquela cena me ensinou que existem alternativas. Ok. Por quê? Porque nós, quando fomos para as ditas empresas que faziam buffet, não tínhamos dinheiro para eles. Mas nós queríamos apresentar algo bem requintado. Quando fomos para as decoradoras, né, que normalmente iam para o coisa, era para esquecer. Mas nós queríamos algo bem decorado. Né? Havia um monte de coisas que nós queríamos que estava completamente fora daquilo que era o nosso bolso. Então, a solução foi procurar dentro de nós quem conhecia algumas tias que já faziam bem aquele trabalho, quem conhecia uma outra moça que já fazia bem a decoração, nos DJs, quem eram os nossos brothers que podiam tocar, então juntar aquele combo todo para dar já no Capiro Júnior. E alguém convencendo o Capiro para baixar lá mais um pouco e podemos ter o dinheiro para pagar. Foi muito mais essa engenharia social que nós conseguimos fazer naquele evento. Olhando para trás, era mesmo só porque nós éramos assanhados. Aquilo foi um ato da assanhadice. Nós saímos do Tivoli sem dinheiro. Literalmente. E tivemos que aumentar agora os convites. E vamos vender a quem? Depois surgiu mais uns grupos que disseram, não, nós não vamos mais nessa festa. Gerimos muita coisa. E numa quinta-feira conseguimos fazer o nosso evento. Chegou até de manhã e correu tudo fixe. Né? Então, aquilo foi, e se tu te lembras, foi bem estressante. Nós ainda nos encontramos na parte de trás do Tivoli, não sei quem que está com a cabeça. Mas era aquele momento
né? E nós todos entendíamos que queríamos fazer aquilo Yeah. funcionar, né? E agora tu disseste, por exemplo, de irmos lá atrás, eu lembro que estava mesmo furioso por causa de certas situações, mas acho que uma coisa que é similar ao que é hoje dos nossos eventos é pode até ter conflito, mas o público não ficou afetado. Não, Ninguém nunca, percebeu. nunca, yeah. O que acontece lá atrás Isso é uma nosso. coisa. Yeah, isso é nosso. Yeah. Yeah. Mas agora, passando para o time Arrogância, antes de passar para o evento em si, que vai acontecer em breve, é como surgiu o time Arrogância? Yeah. Não, a ideia, assim, nós já tínhamos... É assim, eu acredito muito no poder de nós fazermos coisas juntas. Tá vendo? Eu penso o seguinte, e ainda dias tuitei isto. Se eu fizer sozinho, eu tenho que ganhar todos os dias. Mas se eu fizer contigo, eu ganho um dia, você ganha outro dia. Um dia sim, um dia não. Se nós trouxermos mais uma pessoa, eu ganho hoje, perco 2 dias, porque tu ganhaste no dia seguinte. Se nós aumentarmos a rede, chega num nível que eu só preciso ganhar uma vez por mês. Eu não preciso estar toda hora a rodar. E é isso que eu acredito que temos que conseguir fazer, que é o poder da comunidade, onde a comunidade consegue combater as massas. Porque se nós formos um grupo, ainda que pequeno, unidos e que sabemos o que queremos atingir, não existe grupo nenhum que vai conseguir nos desfazer, né? E isso remete sempre àquele jogo. Existe um jogo russo, que, por exemplo, podem jogar 20 pessoas. E nessas 20 pessoas escolhem apenas 2, que são os lobos. Todo mundo fecha os olhos e tocam. Quando te tocam, tu abres o olho. E tocam na outra pessoa, tu abre o olho. E dizem, olha, vocês 2 são os lobos. Os outros estão com os olhos vendados. Então, depois todo mundo volta a vendar os olhos. Fazem a rodada, mandam abrir. Ok. Tens 2 lobos e 18... como se chama? Villagers. Yeah. Ou 18... Só tipo do vilarejo? aldeões. Sim, Pessoas da aldeões. aldeia, né? Ok. Ou vamos chamar 18 civis. Os 18 civis sabem que aqui no nosso meio tem 2 lobos. Os 18 têm que escolher quem é o lobo. Ou os 20, no caso, porque os lobos estão Também vão estar aqui misturados. Tem infiltrados. que escolher quem é o lobo. E na maior parte das vezes, mas na maior parte das vezes, os lobos, que são apenas 2, ganham sempre. Por quê? Porque eles 2 sabem quem é quem. Por quê? Os 20 têm que decidir. Epá, não, o lobo é o fulano. Quem tá, que é o moderador, diz, né? O que controla o jogo e tal, o árbitro, diz, não, o fulano não é o lobo, elimina, quer dizer que mataram, fecham agora os olhos e mandam os lobos escolherem alguém que eles vão eliminar. Tá a ver? É muito mais fácil para os 2 lobos olharem para o cenário e dizer, olha, desses gajos, o mais esperto é esse. Então eles apontam, esse sai. O que que acontece? O árbitro dá o toque, olha, foste morto pelos lobos. Menos um. Tá vendo? Então o que que começa a acontecer? Grandes grupos ou maiorias mal informadas, maiorias que não têm um plano em Bem comum, estruturado. vão sempre perder para um grupo que está bem estruturado. E o que nós precisamos fazer aqui é isso, não é não, eu consigo, porque eu consigo, mas eu tenho que ganhar todos os dias. Bro, todos os dias rolar dado tem que sair cena. Todos os dias, você todo dia acorda. Pá! Tem que abrir cena. Dificultar muito. Está a dificultar muito, mas agora, se nós formos uns 20, quais são as chances de nós rodarmos? Se nós dissermos, ok, somos 20, todos os dias, todo mundo tem que rolar o dado, né?
e atira. Eu atiro, se sair cena para já em mim, ganhamos todos. Amanhã, continua a rodar. Quais são as chances De nos 20 de nenhum. nos 20 nenhum ter cena? Verdade. Tá vendo? É essa cena, mas aquilo calha numa altura em que estavam a acontecer bons mambos na minha vida, né? Entrei na NetGeo e eu sabia que aqui nenhum portal iria publicar, tanto com devido afinco, né? Porque não envolvia nada polêmico. Mas ao mesmo tempo eu percebi que sempre que fossem publicar algo fixe, para tentar trazer um público, né? Para tentar criar engajamento, sempre diziam, se fosse rabo, vocês iam comentar. Eu não acho que você tem que me envolver numa situação dessa. Se as pessoas não querem comentar, não comentem. Não é? Agora, o que eu acho é que nós podíamos ter um grupo que reconhece no outro a grandiosidade, né? Então, nós não trabalhamos juntos porque nos conhecemos há 21 anos. Eu conheço o boi de gente há 21 anos, mas eu sei que ninguém tem a capacidade do Sina quando se trata de engenharia elétrica e de depois gerir tudo o que vai se passar. Dos que eu tenho, ele é o melhor. Eu quero andar com Sina, porque eu sei que com Sina eu só preciso ganhar uma vez. Sem o Sina, eu vou ter que ganhar todos os dias. Todos os dias na cena. Dificulta a minha tarefa. Não, estou a dificultar a minha tarefa. Então, quando começamos, era muito eu apostar, né? Porque eu acordo, meu irmão botar no Twitter da NetGeo, tá nas páginas da NetGeo, tá a dizer, sou meu mamador, me chamem de arrogante. Porque eu sabia que se eu publicasse um mambo meu, eu já falar, não, quem és tu para falar? Como se eu não tivesse direito de falar por mim. Começou ali, depois eu comecei a perceber que nós poderíamos criar uma onda de pessoas, não é? Que nós podíamos enaltecer. E enaltecer só não é dizer o fulano é bom, mas o fulano é melhor que... Não. O fulano faz isso, não sei o que, ele é mau, ele tem uma arrogância. E quando começamos a ideia, nem era de montar necessariamente um grupo para fazer os eventos, era simplesmente para conseguirmos até ter um catálogo de pessoas brilhantes que esse país produz aos pontapés. Só que começou a chegar uma altura que muitos indivíduos começaram a se sentir excluídos. Mas eles não conseguem admitir até hoje que eles se sentiam excluídos. E aquilo começou a criar neles uma cena de dizer, não, esse nome tem uma arrogância, não. Porque arrogante mas se nós formos ver na definição, desde o momento em que eu sei que eu sou bom, eu estou a ser arrogante. Nós temos problemas aqui em lidar com esta percepção de que quem é bom não pode falar, que é bom. Não, quer dizer, eu agora tenho que depender da tua bondade né, para eu me sentir valorizado. E quando eu percebi que muitos estavam a tentar criar um movimento dissidente, porque nota, o nosso surgimento faz com que outras comunidades comecem ou a surgir ou a se reafirmar, não é? E começarem a mandar sempre recados. Não, eu ia estar lá se o nome fosse outro mamo, mas quem te disse que eu quero você aqui? Tá vendo? Pronto, eu comecei a observar essa cena toda e quando nós decidimos fazer o primeiro boda já sério, eu disse, olha, já não vale a pena porque na altura já tinha o Ricardo, Delas, o Helder, né? Já tínhamos umas tantas pessoas conosco, Mica e tal, a fazer o primeiro evento. Então disse, não, vamos usar o quê? Tem uma arrogância, porque já que estava chatear na net, vai mesmo vos chatear. Tomem mais. Vai mesmo vos chatear, chateiem-se. Porque o que estava claro aí não era o nome Time Arrogância. Mesmo que a gente se chamasse Time Humildade. Quem são vocês para se chamarem de humildes? Não temos que ser nós a reconhecer e falar que vocês são humildes. Estás a ver? Epá, mesmo que fôssemos o time bolo fofo, iam falar, esses com essas caras rijas são bolo fofo. Estes não são nada bolo fofo. Eu lhes conheci no sítio XXXX.
esse sentimento iria se manifestar de qualquer forma, bro. De qualquer forma. Porque eu estou a falar, na altura era bué de people que nós começamos a encontrar matérias deles próprios, vamos que eles estão a publicar, e nós, de certa forma, estávamos a amplificar. Hoje em dia, há uns anos que eu deixei de fazer isso, e quase que ninguém consegue mais saber quem está a fazer o quê pelo nome. Começamos a saber porque jovem angolano ganha prêmio. O nome dele é jovem angolano. Pois. É a pátria em primeiro lugar. Mas uma curiosidade. Para ser time arrogância tem que ter dinheiro. Deveria. Deveria. Porque a essa altura, o que nos falta é dinheiro. É só. Nós já não estamos na fase em que nos falta projetos. Nós já mostramos que conseguimos entregar. Já mostramos que conseguimos entregar e disputamos com os melhores, pelo menos daqui do país. Nós já mostramos que não há um projeto que... Espera aí. Nós disputamos com os melhores ou os melhores disputam connosco? Não, vamos dizer que nós disputamos com os melhores, né? Eles são os melhores, estão há mais tempo, têm os apoios, têm os dinheiros. Estás a deixar de ser arrogante. Não, humilde. estou a deixar mesmo claro que como eles são reconhecidos pelo mercado como os melhores, vamos dar a César o que é de César, né? E nós estamos ali a disputar, mas nós sabemos perfeitamente que o escrutínio que nós sofremos é completamente do escrutínio dos demais. Digo que é injusto não, porque se eu tivesse a passar pelo mesmo eu estaria alegre. Eu também quero viver isso. Para que fique claro, eu não estou a dizer isto como quem diz não corta o do outro, não. Eu também quero. Sim. Eu Para também quem quero. está Eu vendo, os patrocinadores, os parceiros que querem olhar a oportunidade. Eu tenho a plena certeza que para nós, e já não falo só por mim, qualquer pessoa que está no time, nós queremos pessoas capazes de fazer coisas extraordinárias, fazer o impossível ou o difícil parecer fácil. Essa é a combinação que nós temos no nosso time. Nós temos essa capacidade de coisas que poderiam parecer completamente impossíveis, nós conseguirmos congregá-las, né, de uma forma simples e entregar. Eu vou, claro, nós depois vamos colocar para o Igor meter alguns dos palcos, que acho que é uma das imagens de marca dos eventos do Time Arrogância. Acho que os palcos e o facto das festas ou festivais começarem às 19 e só terminarem no dia seguinte por volta das 8 horas. Algo que queremos... Eu gostaria que fosse até às 10, mas pronto. Trabalho com o Água vai te matar. Trabalho com Água. Mas onde é que... Ou seja, as pessoas vão nos nossos eventos e ficam maravilhados e muitas pessoas às vezes comentam, desde o primeiro tem sido ou é um palco mais louco do que o outro, ou adicionar o conceito. Onde é que o Mauro quer chegar? Onde é que o Time Arrogância quer chegar daqui a 5 anos em termos de dimensão do evento? É assim, em termos de dimensão do evento, nós estamos a olhar em conseguir fazer algo único. O que é que torna um festival uma coisa que faça qualquer pessoa sair do seu país ou da sua cidade para bazar? É porque a combinação entre a experiência, a expectativa, a entrega, o envolvimento dos demais é único, não é? Se nós formos falar, por exemplo, do Tomorrowland é isso, é uma experiência que tu só encontras ali. Aquele grupo de pessoas teria tudo para ser algo extremamente desorganizado, mas tu sabes que tu estás lá, estás seguro e vais ter o momento da tua vida. Se tu fores, por exemplo, para outros, digo mais o Ultra dos Estados Unidos, nem tanto o que acontece na África do Sul, porque o da África do Sul já acaba vivendo
do branding, né? Ok. Do marketing da Original. Nós acreditamos que a Angola tem os seus shows para fazer isso, seja show, seja... nós temos estilos musicais únicos, tá vendo? Capazes de atrair outras pessoas e tornar aquilo uma coisa única. As pessoas vão no Rock em Rio por causa disso. E quando eu vou olhar para a história, eles não começaram diferente de nós. Começaram assim pequeno e não é essa a semelhança. A principal semelhança que nós temos com esses grandes eventos é a certeza que todos aqueles que foram tinham de que isto é algo de certa forma especial e os que estão a fazer isso estão a pôr a vida deles aqui. Tá vendo? E nós estamos a pôr a vida nisso. Nós só não estamos ainda a crescer e realmente a meter a cabeça fora, como se diz, para aquilo que podemos dizer onde nós realmente queremos chegar, porque nós temos limitações financeiras, temos um monte de limitações. Nós hoje em dia temos limitações até geográficas, por exemplo. Se a gente quiser ir para um outro sítio, que não seja o CCB, onde é que vamos fazer? Para a dimensão do evento. Para a dimensão do evento, porque a parte toda logística já nos come muita área de festa. Certo. Quer dizer, onde estamos a fazer só a logística da festa? Aí se passa mais outra festa. E nós estamos sempre a comer, né? Os espaços. Então, onde é que nós podemos fazer num sítio seguro, onde as pessoas também não iam lutar muito para chegar e pá. Ah, não. Por que vocês não vão para outras províncias, por exemplo? O que é que significa ir para outras províncias? Nós temos sempre que estar a lutar, às vezes, com certas propostas, sugestões ou comentários de pessoas que insistem em sequer fazer um raciocínio básico. Vamos dizer que nós vamos fazer um evento na Willa. Nem vamos falar do transporte. Só a acomodação da equipe. Acho que as pessoas não têm noção da dimensão do time e a logística necessária. Sim, e nós não temos os meios para tal. O que nós estamos a tentar fazer até hoje é dizer que, independentemente de tudo, nós vamos fazer o que nos for possível. E nós, obviamente, beiramos todos os dias o impossível, não é? Mas daqui a 5 anos, nós esperamos... Porque eu acredito que nós temos a receita para sermos tão competitivos quanto um Afro Nation. Tá vendo? Nós temos a nossa comunidade e todos esses também têm as suas comunidades. Nós temos aqueles que nos amam, né, de tudo, temos aqueles que nos odeiam de tudo. E quando tu começas a ter mesmo alguém que te odeia, quer dizer que o teu produto mesmo é bom. Como dizia o Denzel Washington, se o Satanás está a te deixar em paz é porque estás a fazer muita coisa errada. Porque ele está a gostar. Tem que ter... Mas nós temos, né? Nós temos pessoas que já dizem assim aberta, não, nunca vou aí. Em parte, ele pode sentir que há necessidade de nós lhe convencermos. Mas para nós isso é fundamental. Isso demonstra que realmente estamos a nível de branding, nós somos reconhecidos até o ponto de alguém desenvolver um sentimento muito forte, negativo. E eu acho que porque nós estamos a começar a atrair diversos indivíduos de outras partes do mundo. Pode não vir da Angola, mas acredito que provavelmente pode vir de outra parte do mundo o apoio que a gente precisa para explodir isto. Certo. Até porque nós já tivemos aqui não só DJs internacionais, mas também já tivemos pessoas e convidados que vieram da África do Sul, Namíbia. Então, acho que é como a gente diz sempre, eles vêm, a certa altura, alguém vai acreditar e vai apostar. Vai. Então, mas já a fechar, por exemplo, dos eventos do time Arrogância, já só passar publicidade. Pessoal, na página, no site, já estão lá as camisolas do merch, tal como as convocatórias que esgotam rápido. Quem quiser, passa lá no site, porque também vai esgotar rápido. Agora vamos passar para
Damn, você faz muita coisa. Vamos passar para outro evento que estás a organizar, mas o pessoal conhece que tem sido geralmente no podcast, que é a Universidade com Stop, que você faz com o Ricardo. Vão ter um evento agora, dia 17. 18. Dia 17. E como tu és meu amigo há muito tempo, eu estava a perguntar às vezes, tipo, em algum momento, eu não sei o que é curioso para as pessoas, porque para mim é normal, eu convivo no meio dele. E perguntei há pouco tempo a alguém, antes de nós gravarmos, se tivesse uma curiosidade, o que é que você perguntava no Mauro Sérgio? Ele disse, só tenho uma curiosidade. A Bosse assiste. Essa é a primeira. Aham. E se ela assiste, qual é a opinião dela sobre as tuas abordagens? Assim, quando as pessoas começaram a me conhecer, eu já estava a sair do blog. Tá vendo? O que as pessoas esquecem-se, pronto, não é esquecer, não sabem, é que eu aos 19 anos criei o meu blog, vamos lá ser sinceros. E meio que muitas das coisas que nós hoje em dia abordamos na universidade, não é? Uma ou outra coisa está ali descrita e hoje em dia, com mais anos de vida, eu até consigo melhorar muitos textos. Mas não é diferente. Quando nós começamos até não vou falar quando ela me conheceu, porque nos conhecemos no Macarenco, né? Mas quando começamos a andar, o blog já estava ali. Em parte eu até criei muito porque eu queria lhe explicar certas coisas. O meu veículo foi o blog. Se for direto vai ser complicado. Não só, mas vai parecer justificativa. Tá a ver? Porque o meu primeiro texto foi mulher é dinâmica e homem é estático. Ok. Não, homem é monótono, mulher é dinâmica. Fato. Tá a ver? Porque eu estava a tentar explicar uma coisa. Se nós formos num parque, não correu bem, ou não fluiu, vamos basar, por exemplo, num cinema, mas de repente a gente basa assim, num zoológico. Vamos, correu bem, beijos, pá. O que você acha que eu vou fazer quando voltar a te convidar? Te convidar para ir para o zoológico. Simples. É a fórmula que deu certo. Se você está à espera de voltar para o parque, olha, minha senhora, fala. O time que ganha não se mexe. Está ali, está a funcionar, vais viver no parque até você abrir a boca. E havia muitos textos que eu escrevia com ela ao lado, estás a ver? Então, ela já sabia que eu tinha mesmo um mambo. E depois chegou uma altura que eu ainda estávamos na escola. Nós, aos sábados de manhã, não podíamos nos encontrar porque eu saía da discoteca às 4, 5 da manhã, mas às 8, 9 horas eu estava no Ocean Basket, sábado, com o meu computador a escrever para o meu blog. Tá vendo? Tanto é que eles já tinham deixado, já tinha lá o meu canto. Uau! Estou já basando no restaurante, eles já deixavam, não, já está aí, eu já tinha o meu espaço. Cliente assíduo. E depois tinha, quando comecei a fazer a página de memes, né? Vamos lá ser sincero, pá. Eu sempre pedi uma cena de todo mundo. Podes interferir em tudo, falar de tudo, mas não interfere no meu processo criativo. Eu não tenho que justificar porque que eu pensei o que eu pensei. Porque desde o momento em que você tem que parar para justificar, tu perdes. E existem certas coisas viradas para o talento e o dom, né? Embora que eu demorei muito a reconhecer se tinha um ou não, por causa da família em que eu venho, né? Porque eu sinto que a minha família é tipo a família do Jordan. Quem assistiu The Last Dance, se calhar não prestou atenção ao mambo que o Jordan estava a falar. O mais craque da minha família é o meu irmão que vocês não conhecem. Yeah. Eu não conseguia ganhar do meu irmão. Tá vendo? E a raiva, às vezes, de eu não conseguir ganhar do meu irmão. Eu metia nos outros. Tá a ver? Yeah.
Então, o Jordan é o Jordan na rua. Lá em casa. Lá em casa, ele tinha o papá dele. Então, eu na minha família, a mesma coisa, tá vendo? Na minha família, eu sou tipo dos mais fracos, assim, nos talentos da família. As pessoas devem estar pensando, que família é essa? Tá vendo? Ah. Não, eu tenho meus sobrinhos, pelo menos os que estão no Sumbe, são campeões provinciais de xadrez. Epá, há mesmo boi de mamba assim, na minha família todo mundo canta ou toca instrumento. Eu sou o que não canta, que não toca instrumento, tá vendo? Então eu saí da minha família assim, até os 18. O Wiki nasceu sem talento. O sem talento. O I mesmo que, epá, Deus não olhou. Então estás a te provar. Não, Deus não olhou nesse gajo. Não é uma questão de eu me provar para minha família, porque eu sei que isso lá dentro, né? Os craques estão lá. Tá vendo? Eu posso estar aqui a treinar bué, mas o dom, claro, a nível de entender de fotografia e não sei o quê, sou o único na family, mas nós crescemos numa Angola onde a fotografia nunca foi vista como talento. Mesmo hoje em dia só dá um props à fotografia porque estamos abertos ao mundo, mas aqui nunca olharam para a fotografia como algo sério e vê-se pela forma como depois tentam usar as tuas fotos sem dar créditos ou sem pagar, estás a ver? Olha, acho que duas das fotografias mais icônicas que nós conhecemos e talvez uma das que mais foi usada, é engraçado que são duas figuras totalmente diferentes, mas eu não vou ousar em falar tão famosas quanto, mas aqui em Luanda quase equivalente, que foi do Estado Maior e do Zedu. Como é que foi? De onde é que surge o Mauro para fotografar o Zedu e de onde é que surge o Mauro para conseguir fotografar o Na Grelha? É assim, em 2018, acho que não foi 2018, acho que foi 2019, eu havia ido para Washington, não é? A convite da Netio. Estou só indeciso se isso foi foi a viagem que fiz em 2018 ou 2019, mas pronto, vou para 2019. E eles levaram-me ao acervo deles. Eles têm tipo um bunker, aquele é enorme, com todos os acervos. Eu assim também, Mauro, tenho lá um acervo das fotos que o Mauro fez em categoria, não sei o que, dos trabalhos e papai. Eles têm várias fotos históricas. E lá tu encontras fotos, artigos e não sei o que, até de Hitler. Ok. E tu te pões a pensar, esse juiz, tá bom, todo mundo diz e pinta o Hitler como demônio. Isso não lhe apaga da história. E a história está aqui. Certo. E nós temos os nossos heróis, anti-heróis, vilões ou não, que são a história desse país. Eu vou morrer, os que virão não vão me conhecer, não vão ouvir falar do Mauro, o que fez, o que não fez. Mas não tem como eles não estudarem o Zedu na escola. Certo. Mais tarde ou mais cedo, vão estudar o Zedu na escola. E qual é a foto que nós temos do Zedu? Pois. 92, 2008, mas não eram retratos mesmo, tá a ver? Porque a nossa visão, muitas das vezes, das fotos está deturpada pela falta de educação ou literacia visual que nós temos. Não levamos foto a sério. E a democratização do acesso à fotografia. Porque quando crescemos, como não era fácil ter fotografia, então as pessoas levavam a sério tirar fotos. Não valorizavam o fotógrafo, valorizavam a fotografia, né? Familiar principalmente, ou estou num sítio, uma foto, e aquela foto carregava. Você se ama já uma dama, né? Te apanhavam porque você está andando com uma foto, né? da dama. Com a democratização da fotografia cá, as pessoas não ligam muito o poder e a importância
da fotografia. Eu tenho que entrar na net, escrever na grelha e me aparecerem fotos como deve ser. Porque não pode ser um Stalin, fotos de 1940 e tal, ok? Ou 30 e tal. Ele purinho. Pois. E Tá nós vendo? não tínhamos isso. Purinho. Nós não temos. Eu passo a vida a dizer ao people, epá, eu quero fazer essas fotos. Uns abandalham, uns pensam que você tem outros planos. Estás a falar de certas pessoas importantes Sim, que certas tu pessoas pediste para fazer importantes, fotografias exatamente. Porque o que é que eu fiz? Logo que eu voltei dessa viagem, eu disse, não, eu vou ter que ser o Madié, que mesmo que não queiram, eu vou correr atrás dessas pessoas para fazer fotos. Tanto é que eu digo a essas pessoas, como é que tu queres essa foto? Porque nós precisamos ter uma foto que tu tenhas orgulho. Tem que ser uma foto que você quer exibir, que pode ser utilizado. Aliás, as pessoas olham para a foto e dizem, este é o fulano. Não a entidade, Mas a pessoa. a pessoa. Tá vendo? E tens todo esse processo, principalmente no caso, e foi semelhante assim a nível de tempo disponível, né? Tanto no caso do Zedu como da grelha não tinha muito tempo, mas você tem que ter a experiência e a capacidade de rapidamente descongelar a pessoa e trazer a pessoa para ti, né? Para a lente e fazer com que mesmo quem vira a foto não pode sentir que ele sabia que estava a ser fotografado. Ele tem que estar mesmo natural. Ele tem que te aceitar como um ser invisível. Então, longe de qualquer problema que possa existir aqui, nós precisamos catalogar todas essas pessoas. Estás a ver? Eu tenho que entrar agora. Só de ver as fotos do Roberto de Almeida, eu tenho que me inspirar. Eu também quero ser o Roberto de Almeida. Porque quando eu cresci, e o Roberto de Almeida, pronto, vamos falar, senhor Roberto de Almeida, era presidente da Assembleia. Todo mundo, principalmente você está passando a samba, todos só falavam já, não sei se aquela zona tinha o que a ver com cota, mas já. E houve uma altura que eu ia muito na samba, então captava. E existia uma aura. Esta aura destes angolanos, bro, pelo bem, pelo mal, nós temos que começar a congelá-las e poder expor durante o percurso de vida para que os que vierem depois deles tenham figuras nossas para se inspirar. E nesse aspecto, quem são, por exemplo, as 5 figuras que tu não fotaste ainda, mas que farias questão de vou chamar de eternizar? Não, nós temos... passa disso. Obviamente, o atual presidente, né? Presidente João Lourenço, tu não tens como, está na história. Está na história. Se ali não lhe apaga. Não tem como falar do general Miala. Tá a ver? Tem que estar lá. General Bento Kangamba. Tem que estar lá. Você pode ter teus problemas com ele, que é a parte pessoal. Que é isso que eu quero que as pessoas entendam. Quando tu estás a olhar para a história, os teus sentimentos não prevalecem porque você vai morrer com o teu sentimento e o teu ponto de vista. Mas esses indivíduos vão encontrar uma forma de sobreviver. Ou seja, eles vão sim falecer eventualmente. Mas todo mundo vai falar deles. E é preciso que a gente consiga ter esses indivíduos catalogados para além deste período que nós vivemos atualmente, né? Eles têm tipo uma história toda que começa lá desde o período de guerra e chega aqui para aquilo que nós sabemos hoje. Mas certo. Eles não nasceram aqui. Certo. Estás a ver? Obviamente tem a Mainga. Ok. Não tem como. Estás a ver? Quando vamos falar, tu tens também vou usar o termo senhora Ângela Bragança. Não tem como. Porque tu cresceste e esses nomes estavam lá.
Tá Mas vendo? vejo na tua lista muita gente da parte... Não. Já contactei o general Lucamba Gato. Uhum. Estava não aconteceu. Estou na esperança de eventualmente, Uhum. né? Atualmente, do lado da UNITA, eu gostaria também muito de ter fotografado Manova Cola, né? Pois. Gostaria muito de ter fotografado. Existem muitos cotas também icônicos desse lado, né? Uhum. Pronto. Opa, já não conta o Camorteiro, mas do lado da UNITA eu tenho também uma vasta lista, mas o que nós temos aqui de mais difícil são os acessos. Uhum. E da parte mais artística, sei lá, atores ou cantores, só 3 nomes. E eu vou sugerir um. 3 nomes que tu achas que gostarias de Assim, fazer. que não pode faltar, né? Bonga, Paulo Flores, Yuri da Cunha. Com Yuri da Cunha que tem faltado é mesmo só... Tempo. Quando estamos juntos eu nunca estou com a câmera. Tipo, acontece sempre qualquer coisa. Também quando cruzo com ele, só fala do mal. Nunca coisa. Mas é claro que a mim, principalmente o Cota Bonga, porque para mim ele representa Angola, estás a ver? Mas tem outro nome que eu quero sugerir, não Quem? pode faltar. O Riquinho. Pô, Como Cota Riquinho! É assim. E estamos só aqui a tirar. Eu tenho nomes. mesmo uma lista enorme. De novo, tu, independentemente do teu feeling, o Riquinho é o Riquinho. Estás a ver? É uma figura imponente, estás a ver? Epá, o que muitas das vezes acontece aqui na banda é que nós nos deixamos levar pelo momento. Momento, partidarismo. Isto, estás a ver? E se hoje você virou o vilão, todo mundo esquece, seja algo bom que tenhas feito, seja até a tua própria história. Riquinho é o Riquinho, mano. Sim. Tá vendo? Nós já nos deram corrida nos cães porque chegamos, venderam bilhetes a mais e não tínhamos como entrar. Mas, no entanto, também ele teve shows que não teve nada disso e todo mundo teve uma grande experiência. Aliás, temos aqui dar créditos ao Riquinho, que foi a primeira pessoa no mundo a elevar o status de VIP para VIPíssimo, mais que VIP. Mais que VIP. Não, olha, é assim. O Riquinho, estás a ver? Eles representam aquela franja da inteligência angolana que aqueles que hoje em dia se posicionam como os intelectuais não permitem que sejam divulgadas ou estudadas. Hoje em dia, as pessoas julgam-te inteligente pela aparência, tu tens que ter uma certa aparência, tu tens que ter um certo modo de falar. No entanto, se tu tiveres com o Riquinho, ele tem uma inteligência social completamente diferente. Nós estamos a falar de alguém que não falava inglês naquela altura, mas conseguiu te trazer os artistas que mais batiam e lhes meter na posição deles de que o boss aqui sou eu. É um fato. Tá vendo? Muitos desses hoje em dia vêm aqui, se vêm, e sentem-se mesmo star. Ele te deixa ser sim star, mas ouve, você não é star comigo. Eu aqui mando. Isso é um outro nível de inteligência. Tá a ver? Epá, é claro que vão acontecendo muitas coisas e que impedem que outros indivíduos que têm as características do Riquinho surjam. Mas eu acredito que esse tipo de inteligência seja necessária. Tá a ver? Eu, por exemplo, quero muito fotografar o Kotashi Vucu Vucu. Tá a ver? Também quero lhe ter aqui. É alguém que também... É assim, você quando vê a trajetória do Cota,
ele tem uma capacidade de viver dentro do conflito em paz, se posso assim dizer, tá vendo? Então, se essas pessoas estão vivas, não é agora que nós temos que começar a estudar já elas até... E eu digo o seguinte, nós não temos que ter o registro dessas pessoas porque achamos que elas vão mentir ou vão adoçar. Isso é outro problema, vamos deixar isso para os historiadores. Mas nós precisamos criar conteúdos para que os historiadores possam ter matéria de estudo. O fulano disse isso, mas o fulano, quando foi estudar, também encontrou essas informações que não batem ou que batem com o que o fulano disse. E claro, nós estamos aqui a falar dos que eu ainda não fotografei, mas eu tive a sorte e fui muito bem recebido pelo general Equique. Ok. Estás a ver? Eu, quando apresentei a ideia ao general Equique, o Cota me recebeu de braços abertos. Fizemos fotos dele como general, como comandante da polícia, como civil e como comendador da Igreja Católica. Uau! Estás Estás a ver? Tá aí coisas que a gente não tem noção. Que nós não temos noção. Porque o mais velho converteu-se ao cristianismo aos 14 anos. Cresceu nas igrejas evangélicas, que eram as que... Na altura ele nasceu na zona do Muié, no Mochico, que eram as que lá estavam, né? Na altura, e naquela altura, a Igreja Católica demorou muitos anos a conseguir se estabelecer no leste da Angola, porque não podemos também esquecer que os colonos já estavam aqui, tipo, nos anos 1500 ou 1400, sei lá, mas no leste estavam a pá pancada até 1800. Não conseguiram. Lá não brincaram. Lá, a história do aí espelho. foi duro. Ali foi. não conseguiram inventar Com essa. o espelho não deu certo. Porque não, nós levamos o espelho. Não, ali foi mesmo tatal. Mas o Cota consegue explicar isso tudo e descobrir do lado dele que as igrejas evangélicas, ok? Ou missionárias, ensinavam a língua local. Por exemplo, os que estavam naquela zona. Ele cresceu a aprender a falar e escrever Luchazi. Ok. Ele aprendeu e sabe falar e escrever Chokwe. Sabe falar e escrever Umbundo. Uau. Tá a ver? Só depois é que ele aprendeu português, ok, papapá. Mas, é assim. São cotas que quando vamos falar do nome deles, todo mundo vai pôr numa posição rasa, mas tem muito conhecimento. Tá a ver? E tive a sorte de conseguir fotografar. Fotografei a nossa lenda, o professor Ramalheira. Ok. Porque não tem como, todo mundo que passou no Macarenco, de certa forma passou na mão do professor Ramalheira, seja diretamente como nós. Sim. O professor Ramalheira foi professor do meu pai. Uau. Tá vendo? E hoje eu sou amigo do filho dele. O Abiu estudou a pré comigo. Ah. Tá vendo? Mas eu nem sabia que um professor Ramalheira que estava a nos dar aula, nós aos 16, 17 anos, me meteu no colo. Tá vendo? Porque meus pais foram professores no Macarenco, então minha mãe, quando deu a luz naquela época, tinha que ir bombar comigo. Eu ficava com a tia Leocádia, Ok. tá vendo? Que é a esposa do professor Ramalheira. E nessa cena toda, tá vendo, bro? Nós precisamos contar a história do ponto de vista dele e depois outros podem trazer outros pontos. Outros inputs, estás a ver? Mas podermos lançar tipo um livro inicial e estou a falar de icônicos, mas eu tinha a ideia até de ter o Imortais, que é o Icônicos ficar uma coisa assim mais para os jovens, né? E que estamos agora aqui assim a viver. Estamos aqui, fotografia Gilmário, MC Capa, Aires no beat, Gininha, o Walter Lobão, né? Prodígio.
tem uma série de pessoas e não para só na música, né? Estou só aqui assim a falar de cabeça. Algumas pessoas que Diclas e companhia, o pessoal que foram Yeah. nas primeiras novelas, primeiros Yeah. atores. Agora, esses cotas que mais tarde ou mais cedo vão aparecer nos livros de história, eu queria criar os imortais. Por que é mesmo imortal? Por causa do termo. Sim. Tá vendo? A história jamais irá lhes apagar. Nós não vamos conseguir lhes apagar. É triste que o lado da FNLA está todo a ser esquecido, mas eles são a base de toda essa cena através da UPA, né? E não podemos nos esquecer que o leste começou tudo. Olha, sabe uma coisa que tá a me agradar muito? É que hoje estamos a ver o Mauro Sérgio num podcast de uma maneira diferente, quase um historiador e a contar coisas fora daquilo que é tipo de histórias comuns ou que as pessoas mais sabem. E é top. E eu acho sim que devias avançar tanto com os imortais, acho que faz todo sentido. Porque realmente, e até acho, minha sugestão, daqueles que tu consegues votar, eu não sei se tu apontas isso que tu disseste, por exemplo, do general com quem tu tiveste, mas para ter mesmo as notas todas, porque acho que o povo em geral tem um conceito, houve, por exemplo, um general Miala, ele vai só associar a posição, houve o Zedu, vai só associar a posição e mais nada. Ninguém falou do Zé do pai, ninguém falou do Zé do pós presidência. Então acho que faria todo sentido ter alguém. Sim, que... nós apontamos isso, né? Digo já nós, porque eu sempre que vou votar, vou sempre com mais algumas pessoas, alguns amigos e tal. Mas também a minha ideia é inicialmente dar a primazia a eles de contarem a sua história. Exatamente. Porque o que eu quero publicar inicialmente é a versão dele. Não tem ainda por que eu adicionar alguma coisa. Tá vendo? Ele põe aquilo ali. E isso já é matéria suficiente para que as pessoas depois possam começar a ligar. A estudar e a ligar a história. Tá vendo? Precisamos fazer isso. E todas essas pessoas, e já não vou falar dos cotas, porque os jovens também me dão o mesmo trabalho que os cotas. Ok. Começarem a perceber isso. Se nós não tivermos essas cenas, nós também vamos falar, tipo, para mim não faz sentido. Nós tivemos Edgar Cunha, passou a vida dele toda na TV, um ícone, tá vendo? Da TV angolana. E quando faleceu, a TPA está a passar screenshots dele apresentar o telejornal, screenshots dele no Hora Quente. Então não me esqueço mesmo, para você entender a gravidade. Do grupo, Não pode. Ele como ícone, podemos ir ver todas essas feras da TV internacional. Aquilo são mesmo fotos que você diz, pô, a grande Dakota. Tá a ver? As fotos têm isso. Se o próprio Hitler se preocupava com as fotos. Tá, todos esses aí, Hitler, Stalin, não sei o que, tinham muito foco em como é que a foto vai sair, tá vendo? O quadro. Sabia que aquilo seria eterno, e nós mesmo aqui, depois da partida E nós dele. aqui estamos a viver só mesmo o momento. Estás a ver? É claro que nós temos toda uma dor de cabeça com coisas, mas, tipo, ter, por exemplo, um Adalberto da Costa Júnior, não é? Tu sabes que tá fixe, o tempo vai passar, mas ele vai ficar na história. Estás a ver? Isso vai para além das nossas decisões, e isso não está a ser criado. Está a ser criado para termos consulta, para quando nós formos ver, os miúdos forem procurar, verem uma foto cheia. Grande Dakota. Nós vamos ver os americanos desde os anos 1970, todos eles devidamente fotografados, mano. É um fato. Tá vendo? E nós aqui insistimos em ter coisas meia cuca, tá a ver? E transformar todos os angolanos em pessoas rasas.
em que só uns é que foram realmente profundos. Estás a ver? E importantes para a história, pois é. E eu acho que o que tem que se passar aqui é mesmo isso. É nós sabermos que o problema dos políticos é mesmo dos políticos. Tá vendo? Eles têm toda uma cena deles aqui à frente, mas você também não sabe se eles lá na bequeira deles têm as suas... Eles têm as suas gestões. Aquilo é tipo o barulho dos pais. Tá vendo? Você ser filho e quer se meter, sai da casa do pai, né? Yeah. Tenta mentolar, vem também possante e começa a dar ordem. Agora, eu pegar aqui e começar a fazer distinções de que esse sim, aquele não, eu acho que eu tenho que me pôr numa posição de não tem como nós fugirmos dessa figura. Tá a ver? E depois, claro, a coisa poderia estar a crescer e nós começarmos a fazer por províncias. Quem são as 10 maiores figuras do CUNEN? Quem são as 10 maiores figuras do Quando Cubango? Porque a mim preocupa quando os miúdos estão a discutir quem pode, quem não pode fazer isso. E a disputa dele é, mas esse aí também não tem dinheiro, esse também não fez nada. Pois. Tá vendo? Não fez nada, não tem dinheiro. E vão sempre procurar aquele que está a bater para dizer, não, esse aí, o fulano, não viste o carro que ele apareceu com ele? As referências são mesmo muito rasas. As referências são rasas, porque nós continuamos a permitir que as referências sejam assim rasas, estás a ver? Que todo mundo comece a se inspirar em coisas que no final do dia são bem efêmeras, né? Então, demos uma volta bem grande, assim, para dizer que quando voltamos, né, se a minha dama se importa ou não se importa, isso para nós já não é mesmo tema, porque nós, quando nos juntamos, nos conhecemos assim, que é o que vai na internet, o que um gajo vai gerir, desde que não seja faltas de respeito, tá fofo. Mas aí vem outra pergunta que é muito, ou um tema que falam muito. Por que todo escuro, porque é assim que se fala, usar nossa linguagem, por que todo escuro, ou quando tem condições, ou quando vai ter condições, escolhe uma 17h30? Assim, eu tenho aqui 2 teorias. A teoria mais comum, que pode ser aceita de forma científica, é: nós crescemos numa TV onde quem que apresentava o telejornal? Tirando o Ernesto Bartolomeu e Edgar Cunha. Eram os 17h30. Era a Ana Lemos. Para as pessoas entenderem, eu digo 17h30 são pessoas mais claras, mulatas. Esse é o horário. Era a Ana Lemos, né? Das mulheres. E acho que tinha mais uma outra cota. Que eu não me lembro o nome, mas depois a TV, o que tínhamos de maior impacto a nível de entretenimento eram as novelas eram brasileiras, as brasileiras vendiam brancas e latonas, não é? Tanto é que a primeira tem destaque Thaís Araújo, e que por mais que inventem, continua a ser mesmo aqui, teve só mesmo já o destaque e tal. Depois, aqui na banda, a cena sempre continuou dessa forma, que é a nível de posições sociais e econômicas, tu nunca tiveste muita latona em posições de desvantagem. Economicamente, não. Tanto é que eles vão dizer, não, mas eu tenho um primo que é do bairro, Conseguem apontar. Quando já consegues apontar no dedo, a situação está ali. E claro que eles vão sempre estar naquela posição, né? Se nós estivermos assim a falar de uma forma... Porque a mente percebe o posicionamento das coisas e vai tomando decisões sem você perceber. Né? E elas vão estar numa posição considerável de vantagem. Agora, a segunda tese, que é a parte onde começa a trazer aqui boas cenas. Primeiro, nós temos a parte em que
Isso é sempre atirado do lado dos rapazes, dos homens. No entanto, nós estamos a nos esquecer de quantas damas nos deram não por causa do bandido. Bandido! Eu não estou a falar bandido porque tem boi de dama. Bandido! Gatuno, um catuno, só porque tinha jogue e era latão. Tá vendo? Nós sabíamos que em qualquer posição que nós tivéssemos a sair, qualquer moça que nasceu até 93, não vou falar das 90, mas 93 para baixo, nós sabíamos que a preferência delas eram os latões e só quando não conseguissem os latões é que davam chance. Mas tinhas nos que ter blacks. condições. Hã? Se és escuro, tinhas que ter Não, certas condições. se és escuro, tu tens que estar num certo patamar. Se és latão, basta ser latão. E eu acho que as mulheres nunca perceberam essa dinâmica porque era tu estás a dar não no I ou tu estás a aceitar algo que o I está a ver. Só que tu tinhas e tu tens uma cena das latonas que o people não quer falar. Ela vai pitar contigo no off. Enquanto que a Black se meteu na cabeça que ela vai partir com latões e só se por circunstâncias complicadas, até estou no meio bom, porque aí tá, se estiver no meio bom, né, vou partir. E isso é uma discussão, atenção, isso não é uma discussão de quem tem necessariamente muitos problemas financeiros. Nós crescemos com problemas financeiros, mas depois começamos já a nos posicionar numa franja que nós tínhamos mata-bicho, almoço, jantar. E quem tinha mata-bicho, almoço, jantar, viveu isso que eu estou aqui a falar. Que era as damas quererem ficar com os que tinham lanche. Porque para nós que tínhamos mata-bicho, almoço, jantar, o mambo mais importante era o que nós não tínhamos, que era o lanche. O farnel que levavam na escola. Quer dizer, foram na escola, estão a tirar dinheiro para comprar tosta. Você com a tua lancheira até escondia. Ei! Poga! Então, tinhas, e eu acho que ainda tens isso de... As damas blacks tendem a dar não sem pensar em como as coisas podem mudar. Ou seja, tende a dar não pelo que tu és agora. Ou pelo que tu... Imagina, ela simplesmente não quer. Não está atraída por ti. Mas ela não faz uma análise do cenário. Visão do potencial. Visão do potencial. Eu até lhe quero, mas não lhe quero por causa disso. Isso é o suficiente já para lhe bicar. Estás a ver? Então, elas acabam caindo mais nas mãos do juiz, que são conhecidos como reis do intensivo. Quem são os reis do intensivo? O rei do intensivo, aquele madia que lhe deram não, mas ele todos os dias, bom dia, bebê. Quando ela estiver lá no período dela fértil, vai lhe dar uma chance e os mambos até começam por aí. Mas nós que estamos a vir com potencial, apanhamos muito não. Começa pelo facto de que se tu tinhas a maior parte das latonas ocupadas, não é? E concorridas. Pois. As melhores blacks ocupadas e concorridas. Sim. Nos sobravam as que estão aqui no meio. As que estão no meio também. Quião. Mas ela está a dar um quião, mas anda com uma latona. Mas ela conversa com a latona sobre ti. E a latona está dizendo, não, tens razão. Mas depois a latona, não sei o que se passa, te manda uma mensagem. Eu até nem estou a entender porque a fulana não te quer. Não estás a entender? Como assim? Não, tu és um ifiche. Tu a vi. Normal. Muita gente assume que o namoro de um black com uma latona começa quando o black está aqui em cima. O mambo o I está em ascensão, no off já está com a latona. A latona assim que spota que você está quase a romper o ovo, ela manda assumir. Ou seja, mandam visão. Águia. Se você já é um I casado e ela mesmo está a ver que não tem como, esse I mesmo aqui é agora ou nunca.
ela não tem problema nenhum em deixar que as informações cheguem na mamá. Ela não tem problema. Estás a ver? E vai. Se os homens não tiverem o punho, vai mesmo perder a mamá. A mamãe. Vai perder a mamá. E ela vai mesmo assumir. E ela tem a capacidade de aguentar muitas outras pancadas. Mas ela não faz isso por amor. Estás a ver? Por quê? Não vão me falar que é por amor. É É interesse. decisão estratégica. Pode te amar, isso é uma coisa, mas você conhece pessoas que são amadas, mas não são expostas de formas a perder aquilo que o outro também ama. Quando você já está a expor, já está a permitir que o outro perca o que ele mais ama, então já é uma decisão estratégica. Aquilo já não é amor. Eu acredito que em Angola é isso que não se está a conversar. Porque as latonas casam com os latões quando o latão é bom de bolso também. Ok. Quando o latão é bom de bolso, as latonas estão com o latão dela e, mesmo com bué de problemas, Se aguenta. vão se aguentar. Casos e casos de violência doméstica vão se aguentar. Estás a ver? No entanto, e aliás, pronto, tu tens isso. Quando ele tem mesmo combo, ela vai aguentar todos os mamos. Baixas, mas é um intermédio, vai estar também com uma latona. Mas aquela latona muito provavelmente está de olho. Se encontrar um black com mais combo, vai fazer o saltaréu. Mas aí tem muito a ver com elas olharem para o estilo de vida que elas querem para elas. Sim, eu estou a fazer uma análise aqui genérica, né? Acho que vão querer espumar por causa disso, não me interessam nesse momento, porque nós estamos a fazer... Quando tu estás a fazer uma análise científica, tu pegas todas as amostras. Eu sei que existem exceções a regras e tudo mais, mas, por exemplo, é óbvio que é impossível a maioria dos homens bem-sucedidos negros em Angola todos estarem com latonas simplesmente porque Angola tem mais negros do que latonas. Pois. Não é? Então, estatisticamente, matematicamente, Alguma coisa aí... eu já sei que esta teoria não prevalece, mas eu sei que nós não estamos a discutir por causa da prevalência, ou nós estamos a discutir mais por causa da incidência daqueles que nós conhecemos que têm uma vida pública, não é? Que estão com uma latona. Certo. Qual é o nível? Isso é que não estão a se perguntar. Qual é o nível de dificuldade que uma black oferece versus o nível de dificuldade que uma latona oferece? Ponto. Qual é o nível? Nós temos que nos perguntar quantos nãos, por exemplo, eu já apanhei de uma black, quantos nãos eu já apanhei de uma latona. Não me perguntam isso! Só tá a ver agora. Só está a ver agora. E eu digo sempre, né? Eu não tenho ex-namorada. Lembra? Se alguma vez te apresentei minha namorada, não crescemos juntos. Não. Não crescemos juntos. Sim. Te apresentei alguma vez? Ah, não. Minha namorada. Esquece isso. Minhas amigas black, aquilo é me matar de não. Tá a ver? No entanto, tu vais ver, outras latonas vão dizer, não, vamos ficar. A black está te falando não. Claro, vida muda, você se encontra com outras pessoas, já não tem como você sequer olhar para aquela pessoa do passado, já nem tem cabimento. Exatamente. Mas é óbvio que tu vais ser analisado pelo momento, não pela história. É o que eu digo. Tá vendo? Né? E tu nunca vais ter um grupo de damas black a fazerem uma análise de quantos blacks elas deram não versus quantos latões elas deram não ou sim. Pois. Tá a ver? E acho que nós já tivemos essa conversa uma vez, eu lembro. Fui te pegar no Cubico, fomos para a cidade e estávamos a falar dessa cena de... E a diferença da visão, do acreditar no processo, porque às vezes está aí o problema.
e mais uma vez, isso é nossas análises, tá bem? Sim, ser Muita- desprovido yeah, de qualquer yeah. interesse científico Yeah, ou porque alguma coisa assim. eu né? o meu off, você já imagina o que cai lá quando eu falo alguma coisa negativa das pessoas da minha cor. Né? Nós, os escuros, 30 para meia-noite. Às vezes, o acreditar no processo e ter paciência e identificar o potencial é a maior dificuldade. A meu ver, é a maior dificuldade das nossas meninas. Eu acho que sim, porque em muitos casos não faltou amor. Uhum. Tá vendo? Uhum. O que faltou é ela do tipo, poga, será que... Porque, claro, eu entendo. Ela tem que fazer uma escolha. Tá vendo? É de acreditar no processo, ou arriscar. continuar a andar. Tá vendo? Basicamente, você tem que decidir, calma aí. Rolo mais o dado ou considero que isso eu ganhei? Aham. Porque eu agora estou a te entregar um dado e eu estou a te dizer, olha, esse dado tem números infinitos. Uhum. Você atira e o número que sair você escolhe se ganhaste ou não. E naquela altura ela tirou, nós éramos tipo 5. Yeah. Mas ela não sabe se aquele dado para mesmo só no 6, se para no 5 ou se vai até 1000. Yeah. Então, é claro que, e por outro lado também, as pessoas têm todo o direito de dizer que isto é uma teoria para defender a situação, por exemplo, em que estou. Que eu também estou sempre a dizer, que parece até brincadeira ou não, mas eu tenho as minhas dúvidas se a minha dama é latona. Mas sempre? Não, tenho a minha dúvida. O cabelo não condiz. Vão me desculpar. Ela própria vai me desculpar, mas... Mas eu sei, e quando vocês... O meu problema está aí. Quando vocês saem, quando é na casa da família dela, como é que é? Essa dúvida não é dissipada? Sim, não. A primeira vez que nós basamos num boda já de família, né? Eu disse, uau, aqui realmente são latões da gema. Só faltou encontrar, só faltou encontrar crianças de 6 anos a montar motor. Mentira da família. Já tomou muito Vou me tirar da família, mas a piada estava ali, não podia deixar passar. Não, mas nem é muito por isso. Há uma outra nuance que é interessante quando nós falamos sobre ser latão ou não, que é a educação. Não é? Existem certas educações que são educações mesmo latonísticas e existem educações que não são educações latonísticas. Né? Tu vês logo pela forma como vai falar com a mãe, com o pai, horas de entrada e saída do cubículo. Existem sempre certos padrões que tu sabes que são ou não. Eu, na verdade, no final do dia, isso nunca foi mesmo um tema. Tá a ver? Nunca foi um tema, nem do tipo, não, mas as pessoas podem até dizer, desculpa. Eu acho que se alguém quisesse que se posicionasse e viesse antes. Pois. Tá a ver? Olha, a única coisa que eu digo é já não me importo com comentários porque ninguém sabe como é que foi o processo. Não, eu nunca mesmo me importei, estás a ver? Então, no meu caso, é um costo diferente porque não importa o comentário, eu nunca sequer percebi isso como sequer um comentário, algo para relevar, estás a ver? Eu entendo que é a percepção que essa pessoa tem, não me ajudou a conseguir, andei na penúria, não me ajudou, eu não vejo porquê, eu agora vou ficar a explicar, caramba, porque realmente não entra na parte em que eu depois processo e digo, vou responder. É algo que para mim é simplesmente, você até sabe, eu gosto bem de se instigar. Então, quando alguém me instiga, para mim, falida, porque agora é carta branca. Também posso. Sim, também posso. E eu vejo o nível. Você deu uma dica assim, imagina, você instigou minha dama. Quer dizer, estamos no nível alto. Só que a mim, não me doeu mesmo. Eu só quero, porque eu não vou deixar passar uma estiga dura.
Eu só quero que quando chegar a minha vez, Não fique chateado. não fique chateado, porque eu vou falar, você quando chegou a minha dama, eu ri. Uhum. Ri também, né? E para quem não sabe, o Mauro também é humorista, que eu não disse, mas é muito chato em estiga. Mas, olha... Antes de você saltar disso, lembras-te que tu e um Kruma queriam me bater, né? Não falei isso. Sério? Você ia lutar, É só porque perdi a foto. Fizemos uma foto em grupo já dos que estão a fazer, o projeto final. Eu naquela altura trabalhava já com Photoshop. Pego no Photoshop e faço uma caricatura. Um Kruma e o Sina, assim que viram aquela foto, disseram: vou te matar. Você não se exagerou. Não, mas... Nós no sexto andar quase me atiraram da janela. Confusa, foram embora. Naquele dia não estudaram, ficaram 2 dias desaparecidos. Não, mas vamos lá ser sincero como era o teu blog. Epá. Você nos exagerou. Olha, eu só tentar fazer tudo para recuperar aquelas fotos. Só aparece uma, né? Não, perdi todos os meus dados. Então, vou ter que mapa. partilhar. Assim que eu conseguir recuperar aquilo, eu vou partilhar. Aquelas Esqueci fotos isso. são dope. Se daquela vez não te atiramos, dessa vez vamos te atirar. Poxa. Mas, Mauro, eu contigo iríamos continuar aqui. O Igor já me mostrou, acho que já faz 30 minutos que ele me mostrou que já era 1h30. Yeah. Mas, agora na reta final, acho que é importante. Por exemplo, o Henry Ford dizia que o fracasso é uma ótima oportunidade para você aprender a fazer com maior inteligência. Tem alguma coisa em que tu fracassaste e percebeste que foi melhor ter fracassado primeiro porque conseguiste atingir um patamar diferenciado depois? Não, eu acho que em tudo que eu tenho feito e que nós até temos feito, sempre que fazemos o balanço é um fracasso. Eu acho que o que não fica às vezes claro para muita gente é o nível de exigência que nós temos individualmente e coletivamente. Se nós formos falar dos eventos, para nós todos os eventos foram um fracasso. Pois. Tanto é que nós até temos que às vezes nos dar uma de que não é bem assim, mas nós sempre sentimos que foi um fracasso, tanto é que nós vamos para o próximo evento com a visão de fazer melhor e tentar fazer um evento perfeito. Com a lista daquilo que deu errado. Que deu errado e tal, mas nós vamos cada vez mais inteligentes, vamos cada vez mais serenos e temos feito as coisas. Quando eu comecei essa cena de trabalhar por conta própria, não é? Muita coisa foi dando, vamos dizer, errado. Eu nem sabia como adquirir clientes. Eu tinha muito uma cabeça virada para o produto e para o serviço e que eu tenho que fazer algo que vai mudar, vai revolucionar. E eu sempre pensei como é que eu vou facilitar a vida das pessoas, e depois fui percebendo que não é isso que o mercado está à procura. O mercado não quer esse tipo de facilidades, mas é simplesmente pelo facto de que eu sempre fui falhando. Só existe, aliás, eu falho e continuo, na verdade, o meu processo sempre é falhar e iterar, e sempre que eu vou iterando, fazendo a nova cena, é sempre, né, com conhecimento de tudo que já foi dando errado. Só uma coisa que eu fracassei cá em Angola e eu larguei, que é a questão dos pagamentos, tanto pagamentos móveis como pagamentos digitais. Desde 2013, que isso foi minha bandeira, né? Eu sempre tentei trazer cá gateways de pagamento, sempre tentei trazer cá plataformas para facilitar o pagamento, porque a economia digital em Angola, nós não temos nenhuma empresa bem sucedida digitalmente, porque os pagamentos são um fracasso. Agora, eu ao falar isso, algumas pessoas vão entender que eu estou a dizer que não funciona. Não é isso. Eu me refiro ao facto de que, se nós formos olhar os países vizinhos, nós temos pessoas a ficarem milionárias com isso. Milionárias de lucro, não milionárias de receitas.
E, no entanto, quando a gente olha para Angola, tu estás a fazer um dinheiro fixe para manter o teu cubico, para comprar um carro, mas é mesmo só por aí, tá vendo? Por quê? Porque para fazer um pagamento em Angola, tu dás muitas voltas, mas muitas voltas mesmo, e as pessoas não percebem que neste momento comprar seja o que for digitalmente em Angola é como se tu entrasses numa loja de roupa, fizeste bué de compras e depois tens que sair para ir tirar o dinheiro no ATM. Aquele caminho que tu fazes para ir ao ATM, tu dizes, eu não preciso disso tudo. Não, vou guardar meu dinheiro. Esse dinheiro todo vou entregar. É isso. E pagar, gastar, é um efeito psicológico. Nós temos que de diminuir todo tipo de obstáculo, todo tipo de coisa que faz com que o pagamento não seja imediato, não seja assim, que eu nem tenho tempo de pensar, já paguei. Como não temos isso, e na altura eu depois fui percebendo que haviam muitos entraves e tais institucionais, de leis e não sei o quê, eu, em 2016, eu disse, isso nem nos próximos 10 anos vamos ter corrigido. E o próximo ano vamos fazer 10 anos. Tá vendo? Isso é algo que eu desisti porque eu percebi que se eu tentasse envolver muito tempo, isto não é algo que dependia de mim, não é algo que eu poderia vir armado em que tenho conexões ou que sei como deveria se fazer. Eu acho que vale também a pena, e não estou a falar isso como se estivesse a desincentivar outras pessoas, não. Eu acredito que todo mundo que tem fé neste processo, que continue. Eu simplesmente percebi que não ia ser no meu tempo, que eu tinha toda aquela garra para fazer as coisas. E às vezes é bom saber isso, porque eu tenho que pôr a minha garra em algo que eu realmente consigo movimentar, porque senão eu não iria conseguir fazer ou ter disponibilidade de ver que poderíamos fazer as quitotas, porque a minha cabeça estaria... A cabeça e o meu esforço estaria focado aí. Estaria focado noutras coisas, tá a ver? Yeah. Muito rapidamente, qual é que você acha que é o maior equívoco do angolano? Eu acho que é achar que o outro angolano é incapaz. Yeah. Se ele não consegue, então ninguém mais consegue e só consegue alguém de fora. Eu acho que esse é o maior equívoco. Aqui é um dos maiores centros de brains. Eu não vou falar já do mundo para não me crucificarem, mas pelo menos da África. Certo. E o que é que te inspira e quem te inspira? É assim, eu nunca fui uma pessoa de inspiração, né? Porque, por causa da relação que eu tenho com a minha família, né? Eu acho que eles sim têm, né? Dom, tem inspiração, e eu meio que fui aprendendo as coisas e fazendo as coisas por intermédio de método. Né? É como se fosse, eu olho para minha família como Messi e eu sou Cristiano Ronaldo. Eu não tenho, assim, para muitas coisas que envolvem talentos, requer uma mistura de conhecimento técnico com muita observação. Quando eu vejo outras pessoas a fazerem de forma suave, vou dar um exemplo. Se tu comparares na fotografia, o GC é tipo Messi, eu estou mais para Cristiano Ronaldo. GC tá a ver? Porque também. a forma como o GC vê, interpreta a fotografia, tudo acontece num nível que eu acredito ser completamente diferente do meu. Isso não quer dizer que nós dois não vamos golear se nos derem a chance. Exatamente. Vamos sim golear, mas eu sinto que ele tem mais capacidade de falar de inspiração do que eu. Agora, eu vou falar de gosto, né? Eu vejo mambos tipo, e que poderiam se equiparar àquilo que inspira essa cena. Quando eu vou falar do Bonga, quando eu vou falar de Wayanga Chito, hoje em dia já posso incluir um Yuri da Cunha, que são pessoas que entendem que nós como povo temos os nossos traumas, os nossos problemas e nos atacamos entre nós, mas que eu não vou deixar isso afetar o meu amor por Angola e pelos angolanos. Ok. Yeah.
Porque eles conseguem me dar, né, aquela certeza, aquela coisa que nós temos muito mais. Eu vou olhar até talando, e se nós estivermos a falar, às vezes até de imagens, nós temos alguns outros, mas se for fotografia, obviamente eu vou falar de pessoas que estão mesmo mais próximas. Eu acho que a geração GC, né? Carlos César, o próprio Nivaldo, eu trabalho muito com o Nivaldo porque eu conheci o Nivaldo no tempo da fotografia. São pessoas que extraordinárias naquilo que pode hoje em dia constituir o acervo ou como é que se diz? Constitui parte da literacia visual angolana, porque nós temos muitos outros fotógrafos que foram ou são bons, mas que não democratizaram aquilo tanto quanto eles. Ok. Yeah. Se fosse para adquirir uma habilidade, nós estivemos aqui a falar de talentos e tudo mais, se tivesse uma habilidade que o Mauro Sérgio, que já faz 1500 coisas, que criou Para largar 300 mil tudo. coisas, não, uma habilidade única que tu, se pudesses, gostarias de ter? Qual Cantar. seria? Cantar. Isso houve. Cantar, eu só precisava cantar. Podem ficar com tudo. Vai, leva. Olha, já a Pequena Sereia. Eu iria já a Pequena Sereia. Ah, leva dois. Vai. Porque pronto, também tem muito a ver, de novo, com isso, né? O facto de que o único registrado como incapaz de cantar na família. Yeah. És tu. Agora, qual é o contato? Porque Mauro Sérgio é famoso. Qual é o contato mais famoso que tu tens no teu telefone? Mais famoso em que sentido, assim? Tipo, quem é a pessoa que quando tu olhas no teu telefone, vês o número e dizes, che, para. Eu posso falar com esse gajo. Assim, a nível de pessoas famosas e que eu sei que, por exemplo, se formos falar assim na parte artística, eu não sei se nós temos um artista maior que o Yuri da Cunha. Não sei mesmo, não sei. Fora toda a questão de egos e não sei o que, mas estrada, conhecida assim, Yuri da Cunha. Em termos assim de pessoas que eu sei, a nível, por exemplo, do coisa dos eventos, com quem eu posso sempre contar e pedir feedback, o Yuri Simão. Assim, eu acho que eu tenho muitos números. Acho Ser famoso é bom, nesse momento, e nem sei se é por fama, mas nesse momento eu devo ter aí uns 4 Só mil se e tem tal essas, contatos. não, mas só se tem contactos importantes se tiveres em 3 áreas. Ou és famoso, ou és político, ou tens dinheiro. Agora você escolhe. Não, eu acho que nós estamos a esquecer uma coisa. Eu sempre me posiciono no lado de resolver problemas dos outros. Tá a ver? Porque eu acho que é aquele princípio bíblico. Você está aqui para servir, né? E eu sei que eu servindo também vão me servir. Eu acho que muito dos contactos que eu tenho é porque eu sirvo. Top. Agora, só para fechar mesmo, porque temos que sair daqui. Já aceitaste que és cães? Não. Gordo, alguma coisa assim. Depois, nos últimos tempos, não estou a treinar, tá complicado. Estou bem minguado. Então, Eles vão ver, vão olhar no braço, vão falar isso vão é olhar linguado. também na barriga, vão ver, não, esse canta. Mais uma vez, meu povo, essa foi a entrevista com o Mauro Sérgio. Espero que tenham gostado. Mauro Sérgio daqui a pouco vai fazer um pedido para vocês subscreverem e começarem a acompanhar a página, ok? Esse, como vês, vai ser uma entrevista mais descontraída, dependendo também de quem eu vou ter do outro lado. O Mauro é um irmão de muito tempo, então podíamos passar aqui muito tempo. Mas essa é uma cadeira que vão passar aqui, tal como o Mauro disse, icônicos, e ele é o primeiro. E espero que tenham gostado. Deixem comentário, deixem nomes, pessoas que vocês gostariam de ver aqui, sem emoções,
por importância, como disse o Mauro, não interessa, isso não vai ser uma plataforma a excluir ninguém, nem por partido, nem por posição, nem por exposição. Todo mundo que nós achamos que é importante para esse país, como dizem todos, e não só, vão ter a oportunidade de sentar aqui, ter uma conversa divertida e partilhar experiências e informações. Essa foi a primeira mente brilhante que tivemos aqui, espero que tenham gostado. Mauro, mais uma vez, obrigado. E para vocês, um abraço.